Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Meus irmãos, antes de iniciarmos, eu peço a permissão à igreja para fazer uma lembrança. No mês de abril, eu estou completando 20 anos de casado. Eu disse à minha esposa que eu ia fazer essa lembrança a ela. 20 anos, o pastor Celso celebrou o nosso casamento com muita honra e muita gratidão a Deus. Eu conheci essa mulher que transformou minha vida, através também do pastor Celso, que tanto arduamente lapidou essa pedra mal formosa que sou eu, para que eu pudesse hoje estar aqui falando à igreja. Então é um momento de grande alegria para mim, para que eu possa estar aqui humildemente representando a Deus, sabendo o quanto sou dependente dEle e humildemente me colocando na igreja, mostrando o quanto necessário é Deus e o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Amém? Então agradeço pela vida da minha esposa, agradeço pela vida da minha família, agradeço pela vida do pastor Celso e irmã Nilda, que tanto foram importantes na formação do homem que sou hoje. Então eu quero transmitir isso à igreja e compartilhar isso à igreja. E pedir no momento de nossa oração que possa orar pela nossa família. Tá? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, no seu capítulo 3. Filipenses, carta aos Filipenses, né? Vindo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu capítulo 3. Vou fazer a leitura e depois fazemos a nossa oração. Filipenses, no seu capítulo 3. Leiamos, irmãos. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perder por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Senhor Deus, Pai de todas as nações, Criador dos céus e da terra, que o Senhor possa, Pai, transformar os nossos corações. Como, Senhor Deus, humildemente agradeço por ter transformado o meu, mostrando, Senhor Deus, o quanto dependo de Ti e o quanto necessito da Tua verdade, Pai. Que a Tua Igreja Batista Monte Moriá possa, Senhor, ser tocada através da Tua palavra e ser transformada em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podeis assentar, irmãos? Meus irmãos, aproveitei para citar aqui esse momento da minha família, momento que tive a oportunidade de estar celebrando a minha união com a minha esposa. E nesses anos todos, são 20 anos de casado, mas essa igreja eu frequento ela há muitos anos, mesmo que ficava na porta esperando a minha esposa fazer o culto, não aceitava entrar, e depois fui sendo transformado, mas nesse período, uma das coisas que mais eu ouvi durante todo esse meu caminhar cristão, e por incrível que pareça, Deus nessas últimas semanas tem me tocado para isso, mediante até mesmo a pregação de domingo passado. Muitas das vezes eu encontrava uma pessoa e falava: meu irmão, graças a Deus, está convertido e tal, qual que é a sua denominação, qual que é a sua doutrina? E sempre perguntava isso: qual que é a sua denominação, qual que é a sua denominação, qual que é a sua doutrina? E aquilo, realmente, até a data de hoje, eu não consigo compreender muito por que as pessoas perguntam tanto isso. Mas, nas últimas semanas agora, eu tive alguns contatos e algumas conversas com irmãos próximos, pessoas queridas, que trouxeram para mim à voga de novo esse tema de doutrina, de denominação. E aí, numa conversa mais firme, eu me expressei a essa pessoa, disse assim: eu tenho comigo que doutrina é a palavra do Senhor. E domingo passado nós tivemos também a mesma fala, que a doutrina é a palavra do Senhor. Então não há diferença de doutrina, correto, irmãos? A doutrina é a palavra do Senhor. E para estar aqui hoje com os irmãos, trazendo e compartilhando esse momento, eu pedi a Deus para que me orientasse, e Deus então me deu esse tema de Filipenses, onde Paulo escreve uma carta e diz aos irmãos daquela igreja, da igreja primitiva, que tivesse cuidado com as doutrinas. Eu vou fazer um pouco diferente hoje, eu separei em tópicos porque o texto é grande, para que a gente possa não ficar cansativo e que nós possamos ter melhor aproveitamento do texto. Então, esse texto de Filipenses, eu posso distribuir ele em 7 grandes pontos, certo? O primeiro ponto que nós, como os cristãos, temos que sempre estar em mente, e Paulo tem por costume, toda vez iniciar a sua oração, a sua carta, a sua pregação com esse tema é: viver tendo com base a alegria de Cristo, vivendo à luz da vontade de Deus. A alegria de Cristo, ele sempre simboliza isso. Vamos ler aqui o primeiro momento. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ele sempre se alegra nas coisas da parte de Deus. E isso todo cristão tem que se alegrar. Temos que nos alegrar quando levamos a palavra a alguém, temos que nos alegrar e ter satisfação quando nos posicionamos a alguém, mediante a nossa confirmação de fé, mediante a nossa verdade pela fé. Então nós temos que ter essa alegria de levar a palavra do Senhor, temos que ter essa alegria de compartilhar o conhecimento que temos do Senhor e pedir a Deus para que nunca sejamos omissos perante o nosso irmão. Essa alegria é a alegria que fez e faz a nossa verdadeira fé para a nossa salvação. No segundo ponto, irmãos, que são pontos importantes dessa pregação de Paulo à igreja de Filipenses, ele diz o seguinte: estejamos atentos aos maus líderes religiosos, querem nos encaminhar da comunhão de Deus, querem nos ensinar doutrinas que não são corretas. E aí começa, meus irmãos, exatamente o meu incômodo e que Deus trouxe para nós.
Muitas das vezes, nessas conversas corriqueiras que temos com outros cristãos, é colocado dessa forma. E toda vez que é levado, eu concordo, eu não concordo com tal doutrina, eu concordo, eu não concordo com tal denominação. E isso, dentro do conhecimento, e Paulo atesta para nós, ela não deve existir. Ela não deve existir porque a doutrina é uma só, a palavra de Deus. Nada diferente da palavra de Deus. Nós tivemos aqui, vamos ver Paulo citando os fariseus, que eram homens que levavam então a palavra de Deus, mas que modificavam o seu entendimento para benefício próprio. E isso era muito perigoso. E nós temos que ter, nesse momento que nós estamos vendo os inícios do fim, né? o chamar do inimigo que está aí ao derredor, aonde está furioso para ir, está sedento para poder tragar todo aquele que ele puder, nós temos que ter cuidado, porque essas pequenas situações podem nos confundir e nos desviar. Então, Paulo já dizia isso, né? Que eles querem nos ensinar doutrinas que não são corretas, ou seja, desencaminhar da comunhão de Deus. Versículo 2 a 4, vamos ler aqui agora. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O que Paulo quis dizer aqui, irmãos? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Como eu sei quem são os cães e quem são os maus obreiros, irmãos? Se eu tiver uma única doutrina, que é a palavra de Deus, somente através daqui sou capaz, e através, claro, do Espírito Santo de Deus, principalmente, sou capaz de discernir quem são cães, quem são maus obreiros. Para que eu me guarde desse tipo de influência na minha vida, eu preciso ter o conhecimento. Não é forma de organização, de culto, de igreja, não é forma de denominações, é doutrina. E dessa forma é que nós conseguimos fazer, como o apóstolo Paulo diz. E um dos principais motivos do que Israel não aceitava os estrangeiros, não aceitava Jesus Cristo como seu Senhor, não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque ele se manifestou para todo aquele que nele crê não pereça, era o movimento da circuncisão. A circuncisão era o símbolo daquele momento, daquela determinação mosaica, onde Deus fez uma aliança com o homem. Mas Jesus era a renovação dessa aliança. Mas todos aqueles homens e os fariseus, que eram os detentores da palavra, determinavam que não. Nós temos até a passagem de Pedro, o homem que foi considerado a base da igreja de Cristo. Ele mesmo, ele tinha esse costume, mas esse incircunciso, essa pessoa que é incircuncisa, ou seja, aquilo era utilizado a bel prazer daqueles que dominavam o conhecimento da palavra. E aí deturpava o quê? Todo o ensinamento da palavra mediante ao quê? A uma doutrina. E ninguém questionava por quê? Porque o próprio Jesus Cristo diz aqui muitas das vezes, né? Porque não conheceis a palavra, não conheceis a verdade. E por isso muitos eram manobrados por isso. Até mesmo todos aqueles que crucificaram Jesus Cristo mediante as leis mosaicas, porque tudo aquilo que foi atacado a Cristo foi vindo, ou seja, das doutrinas vãs, das vãs doutrinas. Então, meus irmãos, a verdadeira doutrina é a palavra de Deus, o que nos orienta, o que nos leva ao alvo, o que nos leva ao céu, o que nos leva à cidade que é nossa, o nosso país, as nossas moradas que não são terrenas, que são aquelas que estão aos céus. E aí ele diz, Paulo diz, porque a circuncisão somos nós, a grande aliança somos nós, não um ato de circuncidar. Não é o ato de circuncidar que demonstra o tamanho da fé. Não é a doutrina de alguém,
da mão de homem que vai determinar alguma coisa, e sim o que Deus tem para nos dizer. Profetas anteriormente já tinham anunciado a vinda de Cristo. Muitos outros no Velho Testamento, todo ele praticamente é vindo anunciando a vinda de Cristo para a salvação, libertação de todo aquele que nele crê. E, infelizmente, a doutrina cegou os homens e nós temos que ter cuidado para não sermos cegados novamente, porque doutrina pode ser manipulada. A palavra de Deus é para a salvação. E aí ele diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A verdadeira aliança, como eu disse, somos nós, não é um ato de circuncidar, não é uma vã doutrina, não foi aquilo que os fariseus pregavam. Jesus Cristo, quando chegou e curou num sábado, foi criticado e principalmente crucificado por esse ato. E aí ele dizia: como pode questionar aquele que trabalha ao sábado em prol do seu irmão? Deus nunca parou de trabalhar, Deus sempre trabalha dioturnamente. Como pode vós questionar aquele que cura o teu irmão, que ajuda o teu irmão no dia de sábado? Mas é a deturpação da palavra, é mudar e aplicar em doutrina. E aí ele diz: eu, Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ou seja, homem mais voltado à doutrina do que Paulo era difícil de encontrar. Um homem que teve a sua vida voltada às falácias e às narrativas daquele povo que trazia a doutrina conforme seu bel prazer, para poder aplicar, como a própria palavra diz, para poder fazer ali todas as suas atividades, benefício próprio. Nós temos aqui Paulo se colocando como um homem exemplo dessa doutrina, né? E ele diz então: ele foi um fariseu, e fui fariseu. Fariseu, para os irmãos que não sabem, são aqueles daquele tempo que detinham o conhecimento da palavra, que chegavam às sinagogas, iam à frente das sinagogas, como nós aqui agora, abriam lá todos aqueles rolos e papiros da palavra, como nós fazemos aqui agora, e falavam ao povo sobre os ensinamentos de Deus. Daí a pouco, num próximo pilar desse estudo, ele diz assim, ó: nada que conseguimos ou conquistamos pode nos trazer a salvação. O que quer dizer isso então? Falamos aqui da doutrina, falamos de Paulo, o homem que seguia a doutrina, mas o que Paulo viu? Paulo viu que aquela doutrina mostrava muita ação pela mão do homem. Então, irmãos, muita ação pela mão do homem, é muito eu fazer, é eu ter que circuncidar, é eu ter que levar, é eu ter que... A palavra de Deus não sou eu, irmãos, é o próprio Pai, é Deus falando conosco. Então ele viu que nada poderia fazer pelas suas conquistas. O apóstolo Paulo, ele coloca isso para nós, nos versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: circuncidado ao 8º dia, desculpa, é isso mesmo, circuncidado ao 2º dia, desculpa, me perdi, 5. Ainda que também, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E aí ele diz mais: mas o que para mim era ganho, reputei perder por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento do Cristo, Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Quando Paulo teve um momento dele com Cristo, no qual ele foi cegado e Cristo mostrou o seu poder a ele, ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha de doutrina e que ele seguia em sua vida cristã, ou seja, sua vida hebreia, judaica, que levava então no pensamento dele a Deus,
estava errado. E ele entendeu então que tudo aquilo que ele havia construído estava errado. E a palavra que ele usa na minha tradução é esterco. Eu já vi em outras traduções, escória. Ou seja, meus irmãos, aquela vida toda baseado em doutrina que não é a palavra de Deus, que foi manobrada conforme a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo entrava em uma cidade e se manifestava ali em poder, em milagres, as pessoas ali, os fariseus, que eram os detentores, vendo que aquilo podia corromper o seu poder e a sua autarquia, eles iam contra aquele homem. E eles usavam o quê? A própria palavra para atacar. Ou seja, usava a doutrina por aqueles fiéis todos que estavam ali, que não tinham o verdadeiro conhecimento na palavra, porque eram podados para isso, e aceitavam tudo aquilo que vinha daquelas pessoas. É por isso que Paulo diz, que ele diz o seguinte, que não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele confiava o quê? Confiava na figura humana que trazia aquela palavra. Não consultava a palavra, não questionava a quem pregava. E aí, com isso, aquela doutrina ia se multiplicando. Ferramenta de quem isso, irmãos? Ferramenta do inimigo. E aquilo ia fazendo com que os caminhos daqueles fiéis iriam ficando deturpados. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Temos que nos vigiar e buscar na presença da palavra do Senhor para termos a certeza quem são os cães, quem são os maus obreiros. Na sequência, irmãos, mais um pilar que ele diz viver focado na salvação como foco no alvo, deixando tudo aquilo que nos destrói. Versículos 10 a 19. Diz assim, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo as mesmas regras e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, das quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Nesse pilar, irmãos, Paulo está dizendo à igreja que o único foco, a única coisa que a palavra de Deus nos mostra, a única e verdadeira doutrina é o foco da salvação. Tudo que for doutrina que vá mostrar para o corpo carne, como Paulo diz, ela é falsa. Nada do que vem diferente deste foco que é a salvação nos interessa. Então, irmãos, nessa situação, nós temos que ter o norte na nossa vida de que como saber se as coisas estão indo bem. Primeiro, a palavra de Deus, mediante ao Espírito Santo. Segundo, saber se leva ao alvo. Discutir denominação, igual tem o caso de pessoas que discutem, eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro, não leva ninguém a nada. Leva, porque eu me sinto mais confortável com predestinação. Eu me sinto mais confortável com
dança, com teatro, com coisas que tem dentro da igreja. Não estou criticando, irmãos, mas isso leva à salvação? Não. Então nós não podemos focar nessas coisas que desvirtuam a presença do Senhor. O principal é o alvo, Jesus Cristo. Quais são as determinações de Jesus Cristo? Aqui já foi muitas vezes pregado sobre isso. Levar o evangelho a toda criatura, trazer, ide e evangelizai. Isso é o importante, buscar da presença do Senhor, da palavra, para poder construir a fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. E isso são os nossos nortes, aonde nós temos que buscar e mirar o nosso alvo. Assim diz Paulo. Ele diz aqui umas partes que eu quero ressaltar, irmãos. Ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Paulo, irmãos, dizendo que ele não se julgava como pessoa que tivesse alcançado o objetivo, o alvo, que era o Cristo Jesus. Mas ele diz: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo o que Paulo fez, Paulo foi um homem de poder, um homem que tinha a verdade em suas mãos, que defendia essa verdade com unhas e dentes. Era fariseu, combatia a igreja de Cristo, matava cristãos em nome de um Deus que ele tinha como verdade, pois assim a doutrina tinha ensinado. Mediante a um milagre em sua vida, uma transformação, como eu citei no meu caso, e todos os irmãos aqui que foram transformados pelo sangue de Jesus Cristo, ele conheceu a verdadeira doutrina. E neste momento, reconhecendo isso, ele nos diz, dentro da carta de Filipenses: eu não me sinto pronto, eu não me sinto preparado. Ele diz não ter alcançado ainda o que ele deveria alcançar, que era Cristo, mas ele caminhava, e tudo que tinha ficado para trás, a sua vida pregressa, as coisas que traziam prazer à sua carne, ele havia deixado para trás, porque o foco dele era o alvo, Jesus Cristo. E é dessa forma, meus irmãos, que nós temos que agir, que nós temos que portar, que nós temos que buscar a forma de viver, para que a gente possa ser exemplo para as outras pessoas, como Paulo diz aqui. Ele diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Aqueles que ainda estão como Paulo, perdido em vãs doutrinas, perdido ainda em mecanismos que não levam ao alvo, irmãos. Preocupado com ações que possam satisfazer desejos carnais. Muito a miúde, irmãos. Eu não estou falando aqui de situações, por exemplo, de adultério, de roubo, não. Coisas pequenas. Coisas que me trazem conforto carnal. E aí, com isso, essa doutrina ela vai tangeando essa pessoa, igual a gente tangeia gado. Vai criando cercas falsas. E o alvo vai ficando cada vez mais difícil. E aí ele diz aqui, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, Paulo fala, que são inimigos da cruz, de Cristo. Irmãos, ele está dizendo aqui de pessoas dentro da própria denominação, como assim é dito no mundo, pessoas que estão dentro do mesmo caminho. Ele não está dizendo do inimigo que está lá fora, não, das pessoas que estão fora de dentro da igreja. Eles estão dizendo dentro das pessoas que estão ali modificando o entendimento, trazendo essa doutrina conforme o seu interesse. E isso é muito perigoso nos dias atuais, porque nós não sabemos. A volta de Cristo ela acontece de um raio, de norte a sul, não é isso? Numa velocidade de um raio. E isso pode acontecer a qualquer momento, irmãos. E pode nos pegar desprevenidos. E não há aquele que diga que não conhecerá a lei no momento do julgamento. Nesse sentido, meus irmãos, o que Paulo nos mostra é que a única coisa que precisamos ter de verdade é o nosso alvo. Como que eu faço o alvo? Quando o atirador ele vai fazer o tiro ao alvo, ele tem ali toda uma técnica, né? Então eu me posiciono, eu vou ficar deitado, eu vou ficar ajoelhado, eu vou fazer a mira, eu vou buscar a mira tal, eu vou subir para cima. Alguma coisa diferente disso interessa para o atirador? Não. Alguma coisa que está ao redor dele o interessa? De repente alguma coisa de um vento para calcular, mas o objetivo dele é o alvo.
E ele faz todo o seu esforço para o alvo. E ali ele dispara. Dizem que só tem 3 coisas que não voltam atrás: flecha lançada e outras coisas que eu não sei agora. Mas neste caso ele atira. Nós já atiramos, irmãos. Nós já atiramos e estamos indo ao alvo. Vão ter várias situações que vão tocar para a direita e para a esquerda. Nós temos que manter firme. E como é que eu faço isso, meus irmãos? O atirador tem a mira, nós temos a palavra. E é isso que nós temos que mostrar. E quando Paulo manda ser imitador dele, não é para você imitar a pessoa, Paulo, é imitar toda a sua história de vida, a sua transformação. É por isso que ele diz lá no início que ele era do exemplo, da nata da vã doutrina. E que aquilo tudo para ele tinha ido por terra. Nada mais importa. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que focar. No 6º pilar, ele diz o seguinte: a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a pátria celestial. Versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Atingiu o alvo, irmãos. O atirador conseguiu atingir o alvo. Se ele não consegue atingir o alvo, eu volto ao 19 e diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Não pode importar, irmãos. Não estou dizendo aqui que é fácil, irmãos, estou dizendo que é um exercício. A fé é um exercício. Crer em Cristo é um exercício de amor, como eu disse lá no início, que regozijemos nas coisas de Cristo, regozijemos na palavra de Deus, temos alegria na presença do Senhor. E aí, com isso, se nós não desviarmos, o nosso alvo for certeiro e ele atingir, por mais pecado que nos aflija, por mais dificuldade que tenhamos nesse caminho, mediante a palavra, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, tendo Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós teremos a cidade que está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: pela graça e poder de Deus, mais o último pilar, pela graça e poder de Deus, transformará nosso corpo imperfeito em um corpo glorioso. E ele diz, no 21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nesse momento, irmãos, há a verdadeira modificação. Mas só nesse momento, irmão Ricardo? Não. A verdadeira modificação, a verdadeiro alvo está enquanto estamos caminhando sobre a terra. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à tua mão, fazei com toda a tua força, porque depois que desceja a sepultura, não há ciência, não há indústria, não há nada que possa fazer. A transformação de Paulo aconteceu enquanto ele caminhava sobre a terra. E quando então chegou o seu dia final, quando ele fechou os seus olhos, ele já sabia que a sua cidade era o céu e que seu corpo seria o mesmo corpo glorioso, segundo a palavra de Deus. Este é o alvo, irmãos. E a doutrina, que são falados, as doutrinas, os segmentos, as mudanças, nada disso leva nada a lugar nenhum. O que leva é a palavra de Deus. Conhecer os cães, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, através da sua palavra, através do seu ensinamento. Somente assim conseguiremos vencer o mundo. Cada vez mais, meus irmãos, eu percebo o inimigo agindo em pequenos movimentos. Já foi pregado isso aqui na igreja. Não são em grandes movimentos, em pequenas coisas, em pequenos ajustes finos. Somente conseguiremos entender isso se a palavra estiver muito viva em nós. Eu lembro de uma passagem em Mateus 16 também, em que os apóstolos caminhavam com Jesus Cristo, para a gente finalizar, caminhavam com Jesus Cristo, e aí eles atravessaram de um lado do mar da Galileia para o outro. Quando chegou do outro lado, Pedro se preocupou com os pães. Esquecemos os pães, porque Cristo havia dito: não utilizei os fermentos dos fariseus,
Não utilizei os mecanismos, fermento dos fariseus. O que Cristo estava dizendo ali? Cristo já havia pregado sobre isso, ele estava falando sobre a contaminação do homem. Que aquele fermento que os fariseus entregavam, ou seja, aquilo que eles davam sobre as questões da palavra de Deus, era contaminação para o seu povo. E aí Paulo fala, então esquecemos o pão, então vamos ter que comer o pão dos fariseus que está com fermento. Aí Cristo, de uma forma mais enfática, mais dura, diz, mas não entenderam nada ainda do que eu falei? Não aprenderam nada ainda? Não entenderam nada? Não estou dizendo de fermento de pão, estou dizendo do fermento do fariseu, aquele que contamina a voz. Já esqueceram dos milagres de pão que já fizemos, de 7.000, de 4.000 pães? Se for questão de pão, a gente multiplica ele aqui agora, mas não é isso que eu estou dizendo a vós. Eu estou dizendo das más doutrinas, assim diz a palavra do Senhor, em Mateus 16. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que ter cuidado, nós temos que ser zelosos, e é isso que tem confrontado o coração. Quando eu trago um assunto aos irmãos, é porque eu tenho tido essa vivência, e que Jesus Cristo, que Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tem me mostrado. E por incrível que pareça, durante esses meses agora, muitas vezes eu fui interpelado sobre isso. Muitas pessoas no qual eu tive a oportunidade de levar a palavra, a primeira coisa que fala, mas qual que é a sua doutrina? Qual que é a sua segmento? Mas eu falo, mas eu estou aqui com a palavra aberta, essa é a doutrina. Não, mas tem isso, eu nem sei os nomes, mas tem tal porque eu sou de tal coisa, eu nem sei muito bem isso, eu tenho que revelar aos irmãos que eu nunca frequentei outras igrejas muito, né? Eu tive poucos contatos, mas isso não importa, o que importa é a presença do Senhor. Eu espero que no dia que eu for em outra denominação, eu veja a Bíblia aberta e falando da palavra, que essa é a doutrina. Tá certo, meus irmãos? Então é isso que eu tinha para trazer aqui da parte do Senhor para os irmãos. Peço que nós colocamos de pé para que possamos orar e entregarmos esse culto na mão do Senhor. Soberano e amado Deus, tua palavra foi aberta, foi lida, e que o Senhor possa ter me utilizado como ferramenta, Senhor, para trazer à tua casa, Pai, as tuas orientações, Senhor Deus. Que os corações possam receber essa mensagem, que possam, Senhor Deus, ser transformadas conforme a tua vontade, Pai. Espero, Senhor Deus, como eu fui tocado, como eu fui mostrado, Senhor Deus, na minha vida, que o Senhor possa, Pai querido, também mostrar a vida dos irmãos que aqui estão, a todos que estão em casa pela internet, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, que o que importa, o que faz sentido em nossas vidas é a palavra do Senhor. E que precisamos, Senhor Deus, largar as coisas para trás, deixar as coisas mundanas e ter prazer na presença do Senhor. Como conseguir isso, Senhor Deus? Através da fé, através de oração, através de pedidos ao Senhor, para que regozijemos na presença do Senhor. Ó Pai, nos ajude, Senhor Deus, a transformar e que o nosso meio possa ser transformado, Pai. É o que lhe pedimos no nome santo de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, misericórdia pelas nossas vidas, Pai. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Só um minutinho. Sim, meu irmão, ele mostrou para mim as 3 coisas que vão e não voltam. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade pedida. Irmãos, a nossa flecha já foi lançada ao alvo. Ainda está a caminho. Ela só atinge quando fecharmos os olhos à sepultura. Não podemos também perder essa oportunidade, porque a flecha lançada não volta atrás, como a oportunidade também não. E a palavra de Deus, ela é o caminho que essa flecha irá percorrer. Então não percamos o alvo, irmão. Amém.